O governo do Irã rejeita o suposto acordo de paz que Donald Trump teria oferecido para eles. E, mais do que isso, dobra a aposta no conflito que já se arrasta por dias e já custou, pelo menos aos Estados Unidos, mais de 200 bilhões de dólares, segundo algumas análises e levantamentos que foram feitos. É claro, do lado iraniano, o exército e a marinha convencionais teriam sido já dizimadas. Mas eu quero falar com você sobre isso após a vinheta. Então não sai daí. Olá pessoal, professor Diego Alves aqui com vocês para mais um vídeo rápido de geopolítica aqui do seu canal Papo de História. E vamos direto ao assunto. O governo do Irã rejeitou a suposta proposta de paz que Donald Trump tinha dito ter oferecido ao regime. Ele comentou que estava falando com as pessoas certas e que estavam próximos de um acordo. O porta-voz do regime iraniano ligado à Guarda Revolucionária disse que Trump não estava conversando com ninguém de dentro do regime. E mais, se Trump falou com alguém, falou consigo mesmo, não com alguém que representasse de fato, de verdade, o governo iraniano. E mais, esse é o tema do vídeo. O porta-voz do regime iraniano disse o seguinte: nós nunca negociamos com Donald Trump. Se ele falou com alguém, falou consigo mesmo. E mais, para que haja um cessar-fogo, o regime iraniano exige o seguinte: primeiro, que os Estados Unidos e Israel parem de atacar o país. Segundo, que o regime mantenha o seu programa nuclear e o seu programa de mísseis. Então, cessar os ataques americanos e israelenses, manutenção do programa nuclear e de mísseis do Irã, e eu acho que agora é uma das partes mais loucas, que os americanos arquem com todos os prejuízos causados pela guerra até aqui dentro do Irã. Inclusive afundar navios, explosões de quartéis-generais. Os americanos teriam que arcar com tudo que foi destruído como alvo de guerra. E por último, permitiram que o Irã ficasse responsável pelo Estreito de Hormuz. Essas foram as exigências do governo iraniano para que a guerra pare. Aliás, o próprio governo iraniano já havia dito o seguinte: apenas o Irã tem o poder de parar esta guerra. Não os Estados Unidos, nem Israel. Está nas mãos do próprio governo iraniano. E parece que eles realmente estão levando isso a sério, quando eles exigem que o programa nuclear seja mantido, o de mísseis também, e mais, fora a questão dos Estados Unidos arcar com o prejuízo, eles querem ficar donos praticamente do Estreito de Hormuz. Essa questão do dinheiro, dos americanos bancarem a reconstrução do Irã, tem muito a ver, por um lado, também com uma questão de vitória na guerra, né? Pelo seguinte, é praticamente o Irã fazendo com que os americanos decretassem a sua derrota no conflito. Porque, veja, manter o programa nuclear de mísseis, ficar de fato de verdade controlando o Estreito de Hormuz, por onde passa mais de 20% do comércio marítimo da terra, né? Do petróleo e outras mercadorias, claro. Além, é claro, dos americanos bancarem a reconstrução do país. Isso é praticamente dizer o seguinte: nós ganhamos a guerra. Porque quem é derrotado sempre fica com os custos. O que o regime está fazendo é isso: olha, vocês querem cessar fogo? Beleza. Simplesmente capitulem. Nesse interim, Donald Trump já havia enviado mais de 3 mil marines para aquela região, o que muita gente entende o seguinte: esse papo que o Trump disse, que estava conversando com alguém lá no Irã, que ele vai querer um acordo de paz, é balela. Ele já imagina que o regime vai negar. Isso aqui é uma provocação, um pretexto para, de fato, de verdade, fazer com que esses marines invadam alguma região do Irã. Então, enquanto outros acham que o Trump simplesmente é mais um falastrão, falou mais um pouco a mais nesse caso, outros já pensam o seguinte: foi uma cortina de fumaça, por isso que a gente enviou os marines, está vivendo muitos e muitos soldados para aquela região, para que quando o regime agisse dessa forma, ele pudesse colocar o seu plano em prática. E veja,
Se isso for verdade, os caras deram o prato pro Trump na mão. Toma aqui. Porque a exigência de manter programa nuclear, de mísseis, e por fim, exigir que eles fiquem controlando de fato e de verdade o Estreito de Hormuz, isso vai acender um alerta até na Europa, que estava assim em cima do muro. Porra, não foi comecei a guerra, foi Trump. Se ele começou a guerra, ele cuida disso. Agora, possivelmente, outros países vão começar a olhar isso aqui com maus olhos. E talvez juntem-se a Israel e Estados Unidos nesse embate, beleza? Era sobre isso que nós queríamos falar com vocês, porque isso é muito importante. Isso muda, de alguma maneira, o jogo, né? Agora Trump tem carta branca para poder agir. E, aliás, a porta-voz da Casa Branca já avisou que se o Irã não aceitar o acordo de paz, Trump fará o inferno naquele lugar. E ele não está blefando. Palavras da porta-voz americana, beleza? Mas o que você acha? Você realmente acredita que houve uma conversa entre Trump e alguém de dentro do Irã enquanto eles estão sendo atacados e atacando as bases também? Ou foi apenas uma cortina de fumaça? Realmente o Laranjão estava projetando isso para que pudesse atacar sem dó e peso na consciência. Eu quero ouvir a sua opinião. Mas como você não pode falar, você escreve aqui embaixo nos comentários, porque eu vou estar lendo. E já que eu vou estar lendo, aproveite e deixe o seu like e compartilhe com mais 10 pessoas. E não esqueça, pessoal, nós temos mais vídeos aqui nesse canal que não é apenas geopolítica, eu falo de história. Fiz 2 vídeos sobre Dom João e Dom Pedro II que eu acredito que se você assistir, você vai gostar bastante. Então, até o próximo vídeo. Não saia desse canal sem curtir, comentar e compartilhar. Tchau, tchau. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.